jornalistas. Estas contas assumem uma particular importância relativamente a anos anteriores, porque elas têm sido alvo de comentários e um escrutínio que não tem sido habitual. A isto não é estranho o facto de estarmos próximos de um ato eleitoral e das contas do Futebol Clube do Porto, a sua situação financeira, ter servido de arma de arremesso para procurar descredibilizar esta administração. Uma primeira nota para referir que as contas semestrais se referem a 31 de dezembro do semestre, portanto, mas nunca são apresentadas no dia 31 de dezembro nem no dia 1, nunca. E foi estranho ver que no dia 2 de janeiro já estavam a perguntar onde é que estão, afinal, os resultados positivos do Futebol Clube do Porto. Como é que é possível não terem dito nada? Nunca é dito antes dos finais de fevereiro. Este ano, ao contrário dos anteriores, estas contas estão a ser apresentadas antes do final de fevereiro, exatamente porque, com a pressão que tem havido para que os resultados sejam apresentados, nós conseguimos fechar as contas mais cedo que o habitual. E aquilo que o Presidente disse nas suas aparições públicas, quando falou destes resultados, confirmam-se integralmente, como vamos ver daqui para a frente. Estamos a referir-nos, portanto, ao primeiro semestre, 1 de julho a 31 de dezembro. Normalmente, estas contas são contas intercalares, nunca são as definitivas são a 30 de junho, final da época, mas nós sempre publicamos semestralmente as contas, para além da obrigação que existe perante a UEFA de apresentarmos estes resultados formalmente e perante a CMVM. Como os seus jornalistas que acompanham o Futebol Clube do Porto já têm visto em anos anteriores, nós nestas apresentações de contas acabamos sempre por apresentar um conjunto de destaques que permitem a leitura fácil daquele emaranhado de números que nós procuramos simplificar, para que aqueles que têm menos familiaridade com os resultados contabilísticos e a formação contabilística possam apreciar sem terem que arranjar um consultor para a interpretação dos resultados. Portanto, estes destaques resumem as nossas contas de uma maneira global e permitem uma análise muito mais rápida e mais fácil. A Futebol Clube do Porto SAD apresenta neste exercício um resultado líquido consolidado francamente positivo e uma melhoria substancial dos seus capitais próprios a 31 de dezembro de 2023. Já à frente vamos ver como é que estas duas coisas aconteceram e chamo desde já a atenção para salientar, não há aqui contabilidade criativa, não há aqui antecipação de receitas. Tudo aquilo que foi dito até aqui é uma falácia e eu penso, quero crer, que é apenas por falta de conhecimentos, por falta de familiaridade com estas questões contabilísticas que se mandaram para a frente algumas acusações, algumas atuardas que não fazem nenhum sentido e que nós levamos à conta de falta de informação. O resultado líquido consolidado atribuível aos detentores de capital próprio da empresa-mãe apresentado pela Futebol Clube do Porto SAD no primeiro semestre é de 35 milhões. Isto são já resultados líquidos, expurgados de impostos, portanto, estes são 35 milhões de euros o resultado líquido do Futebol Clube do Porto nestes 6 meses. Este resultado não inclui ainda os 9,6 milhões de euros relativos ao prémio de acesso já garantido aos oitavos de final. O que é que acontece? Por lei, e que referem-se às normas internacionais de contabilidade e FRS, por lei, por determinação das regras contabilísticas, só em janeiro é que é possível contabilizar este ganho feito, conseguido no primeiro semestre. Portanto, nós fizemos a passagem em dezembro
E apesar de serem em dezembro, estes 9,6 só podem ser contabilizados em janeiro. E, portanto, diríamos que na pureza dos princípios, na realidade, os resultados não eram 35, mas quase 45, se não tivéssemos esta imposição de ter que contabilizar depois de 31 de janeiro. Este primeiro semestre foi um primeiro semestre positivo, porque só nos proveitos operacionais, excluindo proveitos com passe de jogadores, atingimos a bonita quantia de 108 milhões de euros, crescendo 5 milhões em relação ao semestre homólogo e tendo aqui um peso grande nestes 108 milhões as competições da UEFA. Os custos diminuíram, 6 milhões, devido fundamentalmente ao decréscimo dos custos com o pessoal. Os resultados da assistência de passos de jogadores voltaram a ter habitual preponderância nos resultados do grupo, contribuindo com 39 milhões, isto é, o Otávio, para o resultado do primeiro semestre. Os resultados operacionais são positivos em 52 milhões, portanto a diferença entre os proveitos e os encargos dá 52 milhões de resultado positivo, o que representa um acréscimo de 1,4 milhões de euros. Agora vamos àquilo porque provavelmente os jornalistas estão mais à espera e para nós é também importante tornar claro que aquilo que se disse até aqui e continuamos a insistir, esperemos que tenha sido apenas por falta de informação, tem a ver com a melhoria dos capitais próprios. Já vimos que os resultados são 35, deveriam ser 45, mas por razões contabilísticas são 35, que é um excelente resultado, e nós tínhamos um objetivo que era atingir os capitais próprios positivos esta época e tê-los reduzido substancialmente já neste primeiro semestre. O que é que imediatamente foi dito? Que isto apresentava uma perigosa antecipação de receitas do futuro, até foi dito pelo candidato e sócio André Vilas-Boas, que nós estávamos a antecipar, numa entrevista que deu ao Jornal de Notícias, que estávamos a antecipar 15 anos de receitas e já estávamos a transacionar os direitos televisivos para lá de 2028, que é uma coisa que não existe, que ninguém sabe o que é. A Federação ainda não apresentou nenhuma proposta, não há direitos televisivos para lá de 2028. Tínhamos comprometido todos os 2028 e, pasme-se, já estávamos a negociar para lá de 2028 o comprometimento do Futebol Clube do Porto. Não é verdade. Não é verdade que estejamos a comprometer receitas nos próximos 15 anos, nem é verdade que estejamos a comprometer os direitos televisivos para além de 2028. Pelo contrário, aproveito aqui para abrir um parênteses, sei que me vão perguntar isso daqui a pouco. O Futebol Clube do Porto acaba de fazer um financiamento para antecipar direitos televisivos. Antecipou mais 2 anos de direitos televisivos. Verdade. Mas então começa já a haver aqui qualquer coisa que não bate certo. Então, se todos diziam que nós já tínhamos antecipado as receitas dos direitos televisivos até 2028, como é que agora foi possível ir buscar 2 anos? Então não estavam todos. E agora foi dito, afinal foi agora que foram até 2028. Também não é verdade. Também não é verdade. Nós antecipámos 2 anos de direitos televisivos e ainda ficámos com 1 ano de direitos televisivos livres. Porquê é que antecipámos estes direitos televisivos agora? Assim, de repente, por uma razão muito simples. Porque a venda do Otávio, que nos permitiria agora descontar o valor do passe, da venda do passe do jogador, para, contrariando todas as expectativas dos bancos que nos apoiam, não foi possível até hoje descontar. Nós estávamos à espera destes 40 milhões de euros para fazer face aos encargos do clube nesta época, neste período do mandato, e o que é que sucedeu? Pois por
verdadeira e chocante ineficiência do Al Nassr, nós até hoje não conseguimos descontar. Não é um problema de banca, é um problema do clube que não consegue fornecer os documentos necessários para que a banca consiga descontar. E de repente, quando esperávamos ter 40 milhões de euros no nosso financiamento, ficámos sem ele, com encargos para cumprir. O que fizemos? Antecipámos 2 dos 3 anos que ainda faltavam dos direitos televisivos, mas fica aqui, mas está cá, aquilo que são as receitas da venda do passe do Otávio, cuja primeira prestação próxima só se vence no dia 1 de julho de 2024 e a outra no dia 1 de julho de 2025. Cada uma das prestações são 20 milhões de euros. Portanto, nós antecipámos uma e deixámos outra receita. Mas já vamos ver que não são só essas receitas que cá estão ainda. Vamos já ver o que é que aconteceu. Sem antecipação de receitas futuras e sem contabilidade criativa. Na sequência do acordo estabelecido com uma prestigiada empresa internacional à frente referido, vamos falar isso com mais pormenor, foi realizada uma avaliação ao valor de mercado dos cash flows gerados pelo Estado de Dragão por uma conceituada empresa internacional, a Crow Advisory PT, sujeita à revisão da empresa de auditoria do Futebol Clube do Porto, a Futebol SAD, que é Ernst & Young, que apurou o valor de 279 milhões de euros a serem contabilizados. Um incremento nos ativos fixos tangíveis, na diferença entre o valor apurado dos cash flows gerados pelo Estado de Dragão e o montante pelo qual este imóvel se encontra registado, 167 milhões, um passivo por impostos diferidos que considera o impacto fiscal da diferença entre o justo valor contabilístico e fiscal do estádio, 35 milhões de euros, e uma reserva de reavaliação correspondente à diferença entre o impacto do ativo e do passivo, que fez aumentar os capitais próprios em 132 milhões. Ora, vamos trocar isto em miúdos. O Futebol Clube do Porto conseguiu e esteve a negociar mais de um ano, não foi uma coisa feita agora, em véspera de atos eleitorais. Há um ano que andámos a negociar com um grande grupo internacional, um tão grande grupo internacional que até hoje, na Europa, fechou 2 operações, semelhantes à do Futebol Clube do Porto, uma no Real Madrid e outra no Barcelona. O terceiro clube com quem fecham operações deste estilo é o Futebol Clube do Porto. O que não deixa de ser muito interessante, porque se o Futebol Clube do Porto fosse um clube que não fosse interessante para os investidores, não tinha sido procurado por ele e não era o terceiro a seguir aos 2 gigantes espanhóis, que são o Real Madrid e o Barcelona. Pois bem, estes parceiros juntam-se a nós como sócios num negócio. Não veem comprar participações financeiras no Futebol Clube do Porto para reduzirem a sua participação na SAD. Não. O que vem é juntar-se a nós, formar uma sociedade para a exploração de toda a área comercial do Estádio do Dragão. Não se trata de reavaliar o aspecto construtivo do estádio, não. Isto é uma unidade de negócios. Esta unidade de negócios traz-nos parceiros que vão fazer melhorar, aumentar e modificar a qualidade deste negócio e surge aqui um incremento de receitas muito forte para o futuro que os levou a investir no Futebol Clube do Porto. E como é que isto se constitui? Nós temos já no Futebol Clube do Porto uma sociedade muito importante que se chama a Porto Comercial. O que é que faz a Porto Comercial? A Porto Comercial é responsável pelas vendas de merchandising nas lojas, espalhadas pelo país, e também da bilhética, do catering no estádio, dos namings, dos camarotes, da sponsorização em geral, da publicidade no estádio. E a que acordos chegámos nós com estes parceiros? A Porto Comercial vai ser retirada daquilo que são as lojas. As lojas, tudo o que é merchandising, continua na Porto Comercial. E cria-se uma nova empresa, se quisermos chamamos-lhe Porto Comercial 2, ainda não tem nome, está previsto um nome para ela, mas não é para anunciar agora. Há uma nova empresa que é constituída da seguinte forma: 70% será do Futebol Clube do Porto, 30% do nosso parceiro.
Para entrar nesta sociedade, o Futebol Clube Porto entra com o quê? Com o marketing do estádio, com o catering, com o naming, com a bilhética para essa sociedade. E os nossos parceiros entram com uma importância entre 60 e 70 milhões de euros. Estes 60 a 70 milhões de euros, porque é que eu não digo já que são 65 ou 64 ou 66? Porque está a ser feita uma due diligence, está a ser feita uma avaliação daquilo que é o valor real, que já se sabe, está fixado entre nós, é entre 60 e 70 milhões. Esses 60 e 70 milhões serão entregues ao Futebol Clube Porto, serão subscritos no Futebol Clube Porto em junho. Em junho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqueles que nos acusavam de andar a dilapidar, sob o ponto de vista económico e financeiro, o Futebol Clube Porto, afinal, quando o Futebol Clube Porto foi buscar ao mercado 54 milhões, está aqui a deixar 38 que são do Otávio e mais 60 a 70 milhões que vão ser entregues em junho. Este ano, este exercício, vai ainda receber no segundo semestre e obrigatoriamente pago no mês de junho, entre 60 a 70 milhões, que vão diretamente a capitais próprios. Não é um lucro do exercício, é a constituição de uma sociedade e a entrada de participação social. Se é uma participação social, vai diretamente ao capital. E, portanto, não estamos aqui nem a antecipar, nem a dilapidar, nem a vender nada. Estamos a criar e a acrescentar valor. Dir-se-á. E antecipando alguma das vossas perguntas. Mas então, nós vamos vender uma parte da Porto Comercial e esses vamos receber apenas 70% daquilo que tínhamos direito, que eram 100. Qualquer das projeções feitas e validadas pelos estudos económicos até hoje apresentados demonstram que logo no primeiro ano, e esta sociedade só funciona a partir de 1 de julho de 2024, logo no primeiro ano, os resultados desse exercício garantem que 70% dos novos valores são mais que os 100% hoje. Ou seja, o crescimento do negócio é de tal ordem que nós vamos ter logo no primeiro ano 70% de valor absoluto é maior do que os 100% que recebíamos no ano anterior, nomeadamente este ano. E, portanto, trata-se de ser criativo, ter bons parceiros e acrescentar valor ao Futebol Clube do Porto. O ativo sobe, claramente, evidentemente, por causa desta reavaliação e desta entrada dos novos sócios. Atenção, que estamos a falar de novos sócios apenas para esta sociedade que se chama Porto Comercial 2 e que vai gerir o estádio. Não fica com posse de coisa nenhuma, nem dona de coisa nenhuma, fica apenas, tem apenas uma participação de 30% no negócio e traz-nos, digamos assim, o seu know-how e o seu conhecimento e parceiros. O passivo, mesmo tendo em consideração o impacto na contabilização dos impostos diferidos referentes à reavaliação do Estado de 35 milhões, diminuiu 20 milhões. Esta redução assenta essencialmente na diminuição do valor global dos empréstimos. Os empréstimos diminuíram neste semestre 85 milhões de euros. Os empréstimos diminuíram este semestre 85 milhões de euros. O que representa um corte de 28% face a 30 de junho de 2023 do passivo remunerado do grupo. Juntando... estamos aqui a falar destes 35 milhões. O passivo vai ficar aumentado por causa desta reavaliação em 35 milhões. Temos aqui uma enorme discordância e tenho que assumir publicamente com os nossos auditores. Uma enorme discordância. O que é que nos impuseram, os auditores, impuseram entre aspas, e nós aceitamos, que achamos que devemos fazer? Uma vez que há uma reavaliação do estádio, é previsível que no futuro nós venhamos a ter que pagar impostos por este aumento de receita, por este aumento de lucros que vai promover esta nova sociedade. E o que é que impõe nos nossos auditores? Que desde já criamos uma espécie de caução, uma espécie de provisão no valor de 35 milhões de euros para resultados futuros. Ou seja, eu estou já
a levar ao passivo 35 milhões de euros por conta de uma coisa que vai acontecer. Claro que esta é a regra prudencial da contabilidade. Mas então, também nos devia ser permitido, no ativo, fazer aquilo que fez um dos nossos principais concorrentes, cujos auditores não foram tão rigorosos, e também no ativo puseram esse ativos para impostos diferidos. Ou seja, se eu vou ter lucros, então também é verdade que os vou arrecadar no futuro, então vou pô-los no ativo. Só consideraram a parte do passivo, o que prejudica o nosso resultado, mesmo assim, em 35 milhões de euros, sendo eles muito positivos. Juntando o efeito de reavaliação do estádio aos resultados apresentados ao semestre, o capital próprio consolidado da Futebol Clube do Porto Futebol Sada recuperou 167,5 milhões de euros, atingindo em 31 de dezembro de 2023 o valor negativo de 8,5 milhões, com o registro de 9,6 milhões de euros do acesso à UEFA Champions League. Ele fica em 1,1 positivo, apenas contabilisticamente, fica nos 8,5 negativos, contabilisticamente, mesmo retirando os 35 e mesmo não contabilizando os 9,6. Agora cá está, aquilo que vos expliquei há pouco, uma reputada empresa internacional com reconhecida experiência na otimização de receitas comerciais relacionadas com grandes equipamentos esportivos, uma parceria que será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com direitos comerciais do Grupo Futebol Clube do Porto e num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão, potenciando assim as receitas com ele relacionadas. Do acordo estabelecido resultará ainda a participação financeira de um montante estimado em 60 a 70 milhões de euros a realizar no quarto trimestre deste exercício, que impactará diretamente nos capitais próprios da Futebol Clube do Porto Futebol Sada. O que é que significa? Como estes 60 a 70 milhões, vamos estimar um número, 65, que fica a meio, vão diretamente a capitais próprios, nós no final deste exercício estaremos com capitais próprios de mais de 50 milhões de euros. 50 a 60, 70 milhões de euros de capitais próprios positivos. Já acordados agora, não é? Vai ser num conto de fadas que todos pensam que vai acontecer. Não. Já aconteceu. É um problema de registro contabilístico. Estas são as empresas que impactam. Agora, a partir daqui, isto são números que não dizem nada que não tenha sido dito atrás, apenas para os senhores jornalistas, se quiserem depois confirmar com mais pormenor o enfoque que demos no início, poderão verificar que os números estão aqui com um bocadinho mais de pormenor. O que é que nós temos aqui? Temos que, por razões, nós tínhamos 176 milhões de capital próprio negativo, está pontualmente agora em 9. Portanto, isto representou 167 milhões de recuperação com toda esta alteração que vai acontecer, que está a começar a acontecer, e que acontecerá no próximo exercício, mas que impacta já neste. Mesmo considerando que estes são os menos 9, como os 60 a 70 milhões vão diretamente a capitais próprios, então eu tenho garantido que pelo menos 60 milhões eu tenho de capitais próprios positivos ainda neste exercício. Ainda neste exercício. O grande objetivo do Futebol Clube do Porto, que era passar os resultados negativos pontuais que tivemos na época passada para fortemente positivos esta época e alterar os seus capitais próprios, esse objetivo está atingido. Não vai ser, está atingido. E, senhores jornalistas, era a principal apresentação que tínhamos para vos fazer. Sei que haverá aí muitas questões ainda para colocar, mas eu e os meus colegas de mesa estamos disponíveis para responder a todas as questões que queiram colocar. Muito obrigado. E, portanto, apresentadas que estão as contas, vamos aguardar para ver se há, então, questões a serem feitas agora aqui, após esta apresentação. Com o económico.
Temos João agora a Luís de primeira Sousa, pergunta. Vida Económica, por Vamos... favor. Jornal Muito bom Económico. dia. Eu gostava de perguntar ao Dr. Fernando Gomes, em relação aos parceiros estrangeiros que vão participar da nova sociedade, se, para além do capital que eles vão aportar, também vão aportar bastante know-how, e em que vertentes da atividade se prevê o maior aumento das receitas, conforme referiu que vai ser superior a 30%. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Sim, eles vão, independentemente este valor de 60 a 70 milhões, é a subscrição de uma participação financeira e, portanto, é a subscrição do capital, digamos assim. Mas vão trazer enorme melhoria. Desde logo, vamos começar por fazer, isso já está projeto elaborado, os nossos camarotes, quer do lado nascente, quer do lado poente, vão sofrer uma pequena revolução. E são eles que trazem, digamos assim, o input para nós podermos avançar. Uma pequena revolução, muitíssimo mais confortáveis, mais lugares de camarotes. Já agora aproveito para dizer que nós temos uma lista de espera grande para os camarotes do Futebol Clube do Porto, quer do nascente, quer do poente, e para a tribuna VIP. Este novo projeto vai permitir aumentar a capacidade e, portanto, aí o valor acrescentado deste procurado espaço do Estádio do Dragão, e isso far-se-á sem prejuízo nunca dos utentes e do uso do estádio. Está programado para ser feito aceleradamente em 2 anos, durante o período de encerramento, digamos assim, das atividades do estádio. Ou seja, entre o final da época, de uma época e o início da outra, aí serão executadas as obras que vão ser muito interessantes. Para além disso, seja no domínio da publicidade, seja no domínio da sponsorização, seja no domínio do naming, seja no domínio da gestão do próprio equipamento, nós vamos ter aqui uma equipa residente que vai ajudar, nomeadamente no catering. Já começou, essa equipa já está a trabalhar, já tem escritórios aqui no Porto. Essa não é segredo, já vem em todo lado, é Legends. Vão trazer uma nova imagem, mas também novos negócios. Helder Marcos de Sousa, RTP. Muito bom dia, doutor. Falou, portanto, aparentemente está resolvido o problema do passivo, o problema também dos capitais próprios, e o que os sócios querem não saber, e obviamente são boas notícias, é que impactos e quando é que terá impactos, se terá impactos, nos montantes disponíveis para a equipa de futebol profissional. Isto terá algum impacto a curto, médio prazo de investimento, capacidade de investimento? O passivo, infelizmente, não está resolvido. Está equilibrado, mas continua a pender sobre o Futebol Clube do Porto, uma situação que exige muita atenção, que é ainda um passivo elevado, que impacta nos encargos financeiros, que será um dos grandes objetivos, terá necessariamente que ser um dos grandes objetivos no próximo mandato. Ou seja, reduzir, já houve uma grande redução da exposição financeira, mas tem que prosseguir no sentido de que sejam reduzidos os encargos financeiros que são pesados no Futebol Clube do Porto. Claro que o grande objetivo de uma SAD, nós estamos a falar dos resultados da SAD, é o sucesso da sua equipa desportiva. E evidentemente que sem loucuras, porque algumas vezes nem sempre a despesa andou de pé com o sucesso desportivo, mas isso acontece. Nem sempre nós programamos as coisas como desejamos que elas aconteçam. Mas o grande objetivo desta equipa que aqui está, e eu espero que seja o grande objetivo de qualquer equipa de liderança no Futebol do Porto, será que a sua equipa de futebol tenha sucesso. E para ter sucesso, esse é sempre o investimento qualificado mais importante. Miguel Torrão, SIC.
Bom dia, Dr. Fernando Gomes. Fiquei com a ideia, não sendo eu um profissional dos números, que o Otávio fica aqui no meio da equação. Gostava que explicasse um pouco mais essa operação com o Al Nassr que ainda está Muito bem. por resolver. Muito bem. Se recordam, o Otávio foi vendido, o passe do Otávio foi vendido por 60 milhões de euros ao Al Nassr. E das condições de pagamento constava o seguinte: 20 milhões no momento da assinatura do contrato, que foi cumprido, 20 milhões a pagar em 1 de julho de 2024, que se está a aproximar, e 20 milhões a pagar em 1 de julho de 2025. Logo na altura, consultámos os nossos principais parceiros internacionais em matéria de financiamento e foi-nos garantido, garantido não foi, mas foi dito que não haveria dificuldade nenhuma no desconto dessa operação. O que é que significava isso? Que nós precisávamos dos 40 milhões que ainda faltavam receber, de antecipar para ocorrer a despesas nesta época. Para nossa surpresa, esta operação foi tudo menos aquilo que tínhamos previsto em matéria de liquidez. E os bancos que inicialmente nos garantiram que o financiamento, nos indicaram que o financiamento não teria problemas, começaram a encontrar, por parte do Al Nassr, uma desorganização na sua estrutura financeira, na sua estrutura administrativa, incapaz de responder às exigências do banco. Tudo isto é muito normal acontecer nos clubes mais organizados. E tanto não era difícil conceber que o contrato que nós fizemos com o Al Nassr para a transferência do Otávio tinha lá uma rubrica em que o Al Nassr se comprometia a assinar a notificação de qualquer banco para, no momento de vencimento, pagarem ao banco em vez de pagarem ao Futebol Clube do Porto. Isto é uma cláusula que sempre existe nos contratos quando nós queremos antecipar as verbas resultantes de uma venda do passe de qualquer jogador. Pois, contra todas as nossas expectativas, isto não se conseguiu. E nós tivemos que ir um pouco atrás da correção desta falta de liquidez que estava prevista no planeamento financeiro do Futebol Clube do Porto, e foi o que tínhamos à mão, eram os direitos televisivos, que, como disse, mas fomos buscar os direitos televisivos de 2 anos, que afinal existiam, e ainda existe mais um, o Liberto, e não descontámos o Otávio, e agora também, em 1 de julho, o pagamento dos próximos 20 milhões, não será muito razoável que se venha a conseguir por tão pouco tempo, esse adiantamento, esse desconto dessa operação. Nuno Barbosa, Record. Bom dia, Dr. Fernando Gomes. Ainda a propósito desta antecipação, o Porto anunciou 54,3 milhões de receitas, sendo que foi antecipado 2 anos e cada ano tem ideia de ser superior a 40 milhões. Sim. Esta diferença aqui, como é que se justifica? Assim, para quem não percebe muito. Porque o financiamento, os direitos televisivos, não são só direitos televisivos. Eles dividem-se em várias, e, por exemplo, uma das partes, aquilo que foi anunciado como direitos televisivos finais, envolvia financiamentos de várias atividades do Futebol Clube do Porto. Uma parte grande eram direitos televisivos, mas também tinha um financiamento diretamente ao Porto Canal. Portanto, vinha para o financiamento do Grupo Futebol Clube do Porto, mas diretamente para o Porto Canal, que não estava incluído nos direitos televisivos, mas fazia parte do pacote de financiamento global ao Futebol Clube do Porto. Aquilo que na altura, se recordam, este financiamento foi feito numa altura de tremenda dificuldade do Futebol Clube do Porto. Estava praticamente em ruptura económica e financeira quando se assinaram estes direitos televisivos. Que lhes recordo, no melhor dos anos anteriores, tinha rendido 19 milhões ao Futebol Clube do Porto. E agora, assinado o contrato, passou a render 47 milhões e meio por ano. Mas não eram tudo direitos televisivos, tinha uma parte que era um financiamento do Porto Canal. Portanto, dos 40 e poucos milhões que eram direitos televisivos diretos, houve uma antecipação de alguns anos, 20%, que foram antecipados logo no momento da assinatura do contrato.
E depois, ao longo dos anos, ia-se recebendo a diferença entre aquilo que foi a subscrição para vir ao negócio, paga em termos financeiros, e aquilo que ficaram a dever ao longo destes anos até 2028. Portanto, o que foi agora era aquilo que não foi recebido no momento da assinatura do contrato. Mais alguma questão para o Dr. Fernando Gomes ou para o Presidente do Futebol Clube do Porto? Vamos ali primeiro ao Jornal O Jogo, Carlos Gouveia, depois voltaremos ao Vida Económica. Bom dia, tinha uma pergunta para o Presidente Pinto da Costa, que sai um bocadinho da esfera das contas, mas que está na ordem do dia. Gostava de saber se o Presidente viu as declarações ontem do José Eduardo Muniz, da TVI, que se referiu ao Futebol Clube do Porto de uma forma menos cordial. E se quer comentar, naturalmente. Eu não vi o programa, porque normalmente não vejo a TVI, portanto não vi o programa, mas comecei a receber mensagens e com a transcrição daquilo que foi dito, o que eu acho lamentável, mas como maldade rima com imbecilidade, as duas coisas juntas deram aquele triste espetáculo televisivo que acabou com os sujeitos a tratar o Presidente do Conselho de Administração por Mandelinho, por Marinho, e oferecer-lhe viagens para Neptuno. Eu acho que realmente a TVI devia fazer uma viagem especial para Neptuno e deixar lá muita gente, embora eu não tenha nada contra Neptuno. Voltamos aqui então à Vida Económica. João Luís de Sousa. Eu ainda tinha uma questão, não sei se será mais dirigida ao Presidente Pinto da Costa ou ao Dr. Fernando Gomes, que tem que ver com o facto de Portugal ser um país com muita dívida e que tem sofrido bastante impacto do aumento das taxas de juros. Eu perguntava, no caso concreto da SAD, se a pancada do aumento das taxas de juros tem sido proporcional ao aumento da Euribor, ou se tem havido alguma proteção pelo facto, ou taxas fixas, que têm atenuado esse impacto. E perguntava também se o estádio tem agora 20 anos, se o plano de financiamento que houve se nunca foi reestruturado e qual é a situação atual do financiamento do estádio. Muito obrigado. Começando por aí, está integralmente pago há 4 anos, integralmente pago. Nós antecipamos o Project Finance que tínhamos feito com um grupo bancário quando se construiu o estádio. Na altura tivemos condições para antecipar esse pagamento total e neste momento o estádio não tem nenhuma dívida de nenhuma espécie de qualquer entidade. Quanto às taxas de juro, infelizmente não se consegue resistir a isso. Havia financiamentos mais antigos, esses sim, ficaram com as taxas de juros mais baixas da época, mas ainda assim, de cada vez que se faz um novo financiamento, a Euribor mais o risco metido em cima. Posso lhe dar um número que acho que de alguma maneira balanceia aquilo que é o compromisso antigo, o compromisso novo. A nossa taxa média de juros de financiamento, nesta altura, é de 6,43%. Portanto, como taxa de juro é boa, mas isto significa que os últimos financiamentos foram feitos a taxas de juros superiores aos 6,43%. Mas é uma boa taxa, nesta altura, uma boa taxa de juro média de financiamento. Helder Marques de Sousa, RTP, novamente. A seguir já vamos ao ECO, está bem? Dr. Fernando Gomes, são mais 2 perguntas de resposta curta. Uma é, penso que não está contabilizado a participação no Mundial de Clubes, que também é um prémio chorudo, penso que ainda não está nesta conta, só confirmar isso. E depois, também se especulou muito neste clima que se vai vivendo de pré-eleições, que o doutor já referiu, correram informações que nestas antecipações das receitas televisivas o Porto já terá perdido mais de 30 milhões de euros ao antecipar receitas. Se é verdade, se tem alguma verba relativa a isso? É mais um dos enormes disparates que têm sido ditos
Eu não quero crer que seja por falta de informação. Essa aí não pode ser por falta de informação. De qualquer maneira, se é falta de informação, pessoas mais responsáveis podiam ter telefonado. Qualquer jornalista, qualquer candidato, se telefonar, nós damos as respostas. Não podemos estar a responder às redes sociais e essas atuardas todos os dias, senão não tínhamos que arranjar uma equipa só para esse tipo de respostas. Mas não tem nada a ver, é completamente falacioso que isso esteja a acontecer, de tal maneira que, se assim fosse, já nem havia última prestação. Nós ainda temos um ano liberto, diziam que não havia nenhum, foram 2 e afinal eram 3. Bom, quanto aos 50 milhões, eu não queria, para não dizerem que estava aqui a fazer alguma demagogia, não quis ter falado nisso. Mas é verdade que o Futebol Clube do Porto faz parte desse grupo de clubes que participará no Mundial de Clubes e a base, ainda não estão os valores definidos, a base de participação são 50 milhões que serão inscritos nas contas da próxima época só. Patrícia Abreu, Jornal Eco. Olá, bom dia. Gostaria de saber, em relação à reavaliação do estádio, qual foi o valor concreto, se poderia dizer? E ainda em questão, para o Dr. Pinto Costa, em relação a esta questão da TVI, se vão tomar alguma medida, nomeadamente banir a TVI de eventos ou de jogos? Já agora, quanto à reavaliação, não é do estádio. Realmente ali está do estádio, mas é a reavaliação do negócio de Futebol Clube do Porto gerado no estádio. Porque senão dá a ideia que andamos a avaliar, quando dizia a avaliação do estádio, dá a ideia que estamos a avaliar se construíssemos o estádio, quanto é que ia custar. Não. Portanto, isto é a reavaliação face ao novo negócio, face a novos parceiros, do negócio do estádio. Foi avaliado em 278 milhões de euros. Em relação a esse evento lindo de ontem, que teve coisas interessantes, como a ida para Neptuno do Presidente do Conselho de Administração, teve uma coisa negativa, teve uma coisa muito negativa quando depois trocaram o Presidente do Conselho de Administração pela Ana Gomes, que é que iria para Neptuno sem retorno. Isso é muito negativo, porque ela cada vez faz mais falta a sua voz. Em relação à nossa tomada de posição, como disse, quando se conjuga a maldade com a imbecilidade, nós, a única atitude que temos que ter é desprezo total e absoluto. E esperar que as autoridades, se é que ainda há, tomem medidas, porque não se ofendeu só o Futebol Clube do Porto. Ofendeu-se o povo ucraniano, que morre todos os dias em grande número, e se brincou com um desastre mundial, que é a guerra da Ucrânia, que já dura há 2 anos. De modo que, da nossa parte, é desprezo total, esperando as reações de quem tem que tomar. Miguel Torrão, SIC. É aqui, por favor. Tinha uma questão para o Presidente. Não é uma questão, é um comentário, pedido de um comentário a estas contas que foram hoje apresentadas, depois de em novembro ter perspectivado isto mesmo na entrevista que deu à SIC e depois de tudo o que foi dito em pré-campanha, se assim se pode dizer. O que eu disse na entrevista à SIC, creio que até foi neste local, até fiquei admirado de não ser meu amigo a fazê-la, mas foi neste local, foi exatamente o que eu disse, é que iríamos apresentar resultados positivos e os capitais próprios estariam positivos ou perto disso. Confirmaram-se os resultados positivos e os capitais próprios estão praticamente positivos, porque já temos a garantia nos próximos meses, ainda dentro deste mandato, que ficarão positivos, como referiu o Dr. Fernando Gomes, com a entrada dos 60 a 70 milhões de euros do negócio que foi feito.
Sabe que o Santo Tomé também não acreditou que Cristo tinha ressuscitado, mas o Santo Tomé foi por inocência, não foi por imbecilidade. Portanto, não há Santo Tomés naqueles que dizem isso. Nuno Barbosa, recorde. Boa tarde, Presidente. Também um pouco à margem desta apresentação de contas, soubemos recentemente que César Boaventura foi condenado por corrupção. O Benfica acabou por ser ilibado. Também nas instâncias desportivas foi ilibado. E queria saber se isso lhe merece algum comentário. Não, nenhum. É o que é. Não acho nada estranho. Nada do que acontece é estranho. Nem tudo o que acontece no seu jornal é estranho. É o que é. Tendo lugar a mais perguntas, agradeço mais uma vez a vossa presença.